E começando mais um episódio do Franquia Sem Segredo. Episódio de hoje, estamos falando de coffee e praticamente uma continuidade do último episódio, Luiz e Riso, onde estamos discutindo sobre os pilares da avaliação da coffee. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tranquilo. Riso diretamente da Austrália. Vamos seguir os... Aqui amanhecendo. Para quem não sabe, a gente grava o programa num horário que não fique tão tarde pro Riso e nem tão cedo pro Riso e nem tão tarde pra gente. Porque lá são 14 horas, é isso? Agora, o horário de verão, 14 horas de diferença. 14 horas de diferença, complica, buga um pouco, né? Eu sou vocês amanhã. Eu já cheguei a acordar 4 horas da manhã fazer reunião com esse cara. Aí. Pra não ficar... Foi ou não foi isso? Era 4 da manhã, acordei 3h30 pra dar tempo de tomar um café antes de fazer a reunião com ele às 4, cara. Então, não é mole não, viu, cara? Ter um patrão lá da Austrália não é fácil, viu? Não, e bela reunião, porque a gente tomava o café e fumava. Exatamente por aí. Bom, dando continuidade, vamos, falar que esse programa é a parte 2, a gente vai dar continuidade aqui aos pilares. Pilar operacional. O pilar... Que a gente viu. A gente estava no pilar operacional, falamos muito no programa passado sobre ponto, né? Uma coisa que pega bastante, falamos por cima de treinamento, acho que tem mais coisa pra gente falar disso, mas eu acho que a gente já pode agora entrar na parte de território. Só lembrando dos pilares que a gente tinha passado no vídeo, que é desses pilares operacionais, né? Que o Riso também no vídeo chama de funcional, que é o ponto, território, treinamento, manuais, financeiro e investimentos. Perfeito. Ô, Ricardo, só queria mais um alertazinho antes de a gente passar para o outro pilar, e eu sei que o Luiz vai gostar, porque não é do nosso hábito, né? Brasileiro não gosta e não valoriza uma coisa chamada manuais. E em franquia, manuais continuam sendo imprescindíveis. E por isso que eu prego, os manuais nada mais são do que a apostila do programa de treinamento. E os manuais devem ser entregues no programa de treinamento para que você possa fazer as anotações. Então, é em papel, não é esse negócio de vou te mandar, está na nossa plataforma, esse coisa de papel é antigo. Não, é porque o treinamento tem que ser presencial, tem que ser operacional. Você tem que vivenciar a operação. Então, os manuais, aí puxando para o Luiz, são uma importantíssima peça no contrato de franquia, porque ali é guardado, ali é resguardado os segredos de indústria. E eles te permitem evoluir, não são estáticos. Não é porque você colocou no papel que você, franqueador, nunca mais vai poder mudar. A franqueadora é um processo contínuo de evolução. Só lembre de uma coisa: fez para um, faça para todos. Eu acho que essa pinçada que é um organismo vivo, o manual. Tem muito franqueador que criou o manual um dia e aquilo ficou criando poeira e nunca mais se altera qualquer vírgula, né? Às vezes, se você for comparar o negócio... O processo atual está completamente diferente, porém o manual ainda é antigo. E o manual, ele, para nós, né, aí já do lado jurídico, o treinamento junto com o manual, que a gente, é uma das formas que a gente comprova de que eu peguei o meu know-how e transmiti para você. Porque eu não estou dizendo que a franquia é uma... Eu estou te entregando por um determinado período para você utilizar o meu know-how, o meu segredo, o meu negócio. De que forma que eu provo que eu fiz essa transferência? Em 2 momentos. No treinamento e no manual, que são linkados. As pessoas às vezes esquecem. Então, às vezes você pega manual que não tem nada. E a empresa que só dá o manual não tem treinamento? Ou seja, é deficitário, né? Aí é aquela história que o Riso falou no episódio anterior. Você já tem certeza da roubada. Da roubada que você está entrando. O Ricardo, sabe que é o contrário, né? A maioria só dá um treinamento meia boca, desse como o Luiz acabou de falar, de 1 hora, 2 horas, na verdade ele falou no episódio anterior,
E manual é coisa que não precisa. Cara, manual. Coisa de... Aí não sei se é mania de advogado, mas, cara, é tão legal pegar... Você pega um brinquedo novo, uma coisa nova. A primeira coisa, um aparelho eletrônico, você abre e tem um manual de instrução. O problema é, por exemplo... Mas brasileiro não lê manual, cara. Então, brasileiro mas eu vou dar um exemplo. Sabe fazer de cabeça. Eu vou dar um exemplo do manual errado. Uhum. Tem manual que é bem feito. Os manuais são... Você tem normas para escrever manuais, inclusive, na parte técnica industrial. Certo. Mas, em alguns, não estão nem aí. Vou dar um exemplo, o raio do aquecimento da piscina da minha casa, cara. Você não tem noção. É incompreensível. Eu já tentei fazer a programação do aquecimento lá 1 bilhão de vezes. Não consigo, porque você não consegue entender o manual. E o manual deveria ser uma coisa para eu te entrego, você lê e você conseguir executar. Tem que ser prático, né? Tem que ser prático. Não, gente. O macete para o franqueado ler o manual é o treinamento. Sim. Por isso que quando eu faço um manual através da tecnologia do franqueador, eu deixo um enorme espaço do lado direito ou esquerdo, uma margem em branco, escrito assim, anotações. Eu tenho vários fotos de treinamento de franqueados, eles têm um manual durante o programa de treinamento. E eles vão aprender na prática e vão aplicar aquilo que eles viram no manual e que foi ensinado, digamos, em sala de aula. Você vai ver que este manual com as anotações, o franqueado, você vai encontrar lá na franquia, porque o franqueado ele vai regularmente consultar. Sabe o quê? Ele vai consultar as anotações que ele fez. Porque é exatamente aquilo que ele vai precisar no dia a dia da operação. E o franqueador deve sempre alertar quando ele liga pedindo consultoria de campo, olha, esse item está no manual, na página tal, eu te dei o treinamento, mas vamos lá, vamos resolver o problema. Cara, se fosse fazer uma entrevista com franqueados por aí, eu queria ver quantos franqueados iam responder afirmativamente que passaram por um processo assim, fazem isso que o Riso falou. Então, aí eu quero trazer agora esse contraponto, né? Como a gente está falando de análise de COF, e aqui vocês estão trazendo a importância, né? A suma importância do treinamento e dos manuais. Mas como é que fica nessa questão da COF mostrar uma coisa, que isso que é, hoje em dia que é o que a gente mais vê, e na realidade ser outra. Então, pô, na COF tá lá, que é legal, que a empresa tem o treinamento, tem os manuais, aí depois acontece da franqueadora entregar um treinamento meia boca, como você disse, ou o próprio franqueado não tá interessado e a franqueadora também faz vista grossa do cara fazer um treinamento de qualquer jeito e... A consequência a gente sabe o que vai dar. Exato. Vai dar ruim. Mas o cara levantou a mão aqui. Fala, Riso. É simples. Lex, dura lex. A lei de franquia não permite mentiras. Serve exatamente para isso. Para você checar o mentiroso e para você acreditar no que você está vendo, não no que você leu. Atenção, candidato à franquia. Você está vendo, você foi conversar com franqueados, você foi conversar com ex-franqueados, você foi visitar o negócio, você foi visitar as unidades próprias, você foi visitar a franqueadora e você pôde perceber mentiras. Não acredite. Acredite em você, no que você está vendo. Não existe uma Matrix que quer mudar a sua realidade. Você está vendo a mentira. Acredite, não seja enganado, porque o trouxa vai ser você. Depois, não adianta pegar o advogado Luiz, que ele não vai conseguir te ajudar. E ó, aí emendando a frase dele, porque ele pôs 3 pontinhos, eu continuo. Não vai conseguir ajudar, sabe por quê? Porque provavelmente a franqueadora já quebrou e você vai pegar a lei e você vai usar esse artigo aqui, ó. Artigo 4º. Aplica-se ao franqueador que omitir informações exigidas por lei ou vincular informações falsas na COF a sanção prevista no parágrafo 2º do artigo 2º sem prejuízo de sanções penais cabíveis. Né? O que seria esse parágrafo 2º? Na hipótese de não cumprimento do disposto no parágrafo 1º, que também seria não ter entregue a COF, etc.,
O franqueado pode arguir a anulabilidade ou nulidade do contrato, conforme o caso, e exigir a devolução de todas e quaisquer quantias já pagas ao franqueador ou a terceiros por ele indicados a título de filiação, royalties corrigidas monetariamente. Isso é lindo, a lei é linda. Só tem um problema. Se o franqueador quebrou, você cobra de quem? Tá. Queen Elizabeth. Tá, mas vamos lá. Só se for. Eu concordo com o que vocês estão falando, beleza, mas vamos para a vida real, tá? A vida real é essa. Não, você processa o cara e não ganha. Não, ganha, calma, mas não leva. Mas calma. Vamos pôr que a franqueadora ainda não quebrou. Calma. Ainda não quebrou. Ótimo. Tá lá na COF que o cara tem um treinamento. Tá lá na COF que o cara tem um manual. Beleza? Beleza. O franqueado vai e faz um treinamento de merda. Beleza? Beleza. Ele tem treinamento. Não presta, mas tem. Ele tem um manual. Tem. Não presta, mas ele tem. Então, vou dar um exemplo aqui do que vocês estão falando. Para pôr mais molho na sua pergunta. Você lembra o que ele bate sempre na tecla. Você teve a oportunidade de falar com os franqueados atuais e com os ex-franqueados. Perfeito. De perguntar. Inclusive com relação a manuais, suporte, treinamento, etc, etc. Vocês só estão tirando da magia e do encantamento é a paixão. Uma relação entre um candidato a franquear, um cara que quer ser franqueado com uma franqueadora, rola esse encantamento e rola essa paixão. Eu tenho uma amiga que foi, visitou, leu a COF, visitou a estrutura da franqueadora, ela se apaixonou pela franqueadora, assim, de uma certa forma, que essa paixão, ela embaça um pouco a visão, e você sabe do que eu tô falando. E aí, como é que fica? Vou dar um exemplo. Não quero entrar em nomes, não vou nem citar o nome da religião. Tem uma religião da qual eu gosto, né, que eles fazem o processo ao contrário. Os ortodoxos, eles casam muito cedo. E aí você pergunta para a pessoa, o líder religioso, ele te fala o seguinte: não, a gente primeiro casa, depois a gente ama. É um pouco ao contrário a relação. Então primeiro vem o racional, depois o emocional. Não, é o ideal. Teria que ser assim. É o ideal, mas... E veja, a lei te coloca o racional. Não é ninguém que está colocando. Eu entendo sua pergunta. A sua pergunta é muito bonita. O cara foi na feira, pegou 1 bilhão de sacolas, viu todos os shows, tomou todos os chopes, passou 2 dias lá se esbaldando, viu 1 milhão de palestras. Mas mais do que isso. O cara, ele é fã de hambúrguer. E o cara gosta de cozinhar. E ele trabalhou 30 anos numa empresa, pegou a rescisão dele lá, ele tá cheio de sonhos, cara. E ele vai na hamburgueria do Netão. Pausa. Primeiro sonho que ele podia ter pensado e deveria ter pensado. Por que eu não monto o meu negócio? Então, mas vamos lá. O cara foi no Netão, comeu um hambúrguer no Netão, porque ele adorou o hambúrguer no Netão, achou maravilhoso. O dono da lanchonete do Netão lá, o franqueado, fala pra ele que o negócio é bom pra caramba. Inclusive, eu tô compra a minha contente, unidade. só que ele acabou de abrir. O cara tem lá 15 dias, 30 dias. Enfim, ele tá naquela fase que o Riso fala da lua de mel, né? Pô, ele tá ali com a névoa e apaixonado, e ele vai lá e ele compra a franquia, cara. Os japoneses dizem o seguinte: dinheiro não aceita desaforo. Mas, Luiz, deixa eu responder para o Ricardo, e ele está coberto de razão. E você também, porque existe uma fase inicial que é 100% emocional. É paixão. Paixão é só emoção. As pessoas não usam a razão. E o que a gente está colocando com os pilares e tudo mais você tem que usar a razão. Mas, mesmo assim, deixa eu dar um exemplo. Porque a razão vem logo depois do casamento. Você vai começar a lua de mel e aí você cai na real. Que não era bem assim, né? Que ele tem bafo, que ela também tem, que ele usa aquilo, que ela usa bobs, enfim. Você acorda e cai na realidade. Deixa eu dar um exemplo prático do depois do casamento. Olha o vídeo que eu fiz da Casa de Carnes do Verdun. Os franqueados acordaram logo depois. Logo depois para quê? Para a realidade. Agora, tinha um franqueado em Blumenau que era gaúcho e que sabia fazer churrasco e achou que, tendo uma casa de carnes do Verdun, ele ia conseguir vender carnes, porque ele sabe fazer churrasco, para a cidade inteira de Blumenau. E não é assim. Quando você olha para o negócio, você não consegue ter uma visão do tipo, um negócio daquele tamanho.
com aquela quantidade de geladeiras, com aquele volume de carne estocado, além de gastar uma enormidade de energia elétrica para manter, o cara não ia conseguir vender aquelas carnes nem se tivesse 3 cidades de Blumenau juntos. Aí os caras inventam um churrasquinho e também um ringue para você ficar treinando lutinha, porque acha que o cara vai sair todo dia de casa para comprar uma carne do Verdun, que não é do Verdun, e aí vai assistir uma lutinha e vai brincar também. Isso não gera um negócio. Se o Verdun tivesse montado 5, 6 dessas, tivesse testado todas e tivesse dito, eu tenho um método comprovado, não de vender carne, de fazer de uma casa de carne um negócio de sucesso. E aí onde eu quero chegar? Eu quero chegar no dado de realidade. Qual foi a realidade? A circular de oferta de franquia. Os advogados de todos os franqueados, e na verdade eu acho que era um só, ele se pegou pela entrega mentirosa. E aí ele conseguiu rapidamente comprovar que a operação não existia, ela foi inventada. Cuidado bater na mesa aí, Riso. Tá balançando muito a sua câmera, tá bom? Eu fico me empolgando. Você se empolgou, mas eu concordo com você. E eu acho que a questão tá um pouco, Luiz, e aí isso é um recado importante para quem tá nos assistindo, que é, cara, a gente sabe que apaixona. Você frequenta uma loja, uma franquia, você se apaixona mesmo, mas, cara, tem que agir com a razão e não com a emoção. Vou dar outro exemplo. E aí não é uma paixão por um negócio específico, é uma paixão por um produto. A febre que a gente teve há uns anos atrás, uns bons anos atrás, de paletas. Paleterias. Paleterias mexicanas, senhor. O que tinha de paleteria pipocando, e as paleterias já nascia como franquia. O cara, assim, ele via que o mercado tá bombando de paletas, as pessoas estão consumindo. Então o que o cara fazia? Já montava a franquia. E além de montar a franquia, aí vinham as pessoas comprando. Por quê? Porque gosta de paleta. Ó, você tem que pode botar boleria, cupcakes. Sim, tudo isso. Waffle também? Tudo, começou tudo as franquias de waffle pra caramba? A começar as franquias de iogurte, um produto só, cara. Aquelas iogurte frozen. De frozen yogurt. Tenta fugir numa avaliação inicial, a não ser que seja muito essencial, uma franquia de monoproduto. Porque moda de produto igual a, daqui a um tempo a moda acaba e é substituída. Aí você vai fazer o quê? Se é seu negócio que você comprou e estava apaixonado e louco para ter uma unidade daquilo, tinha um produto só. O que ele vai fazer? Mas eu quero dar uma chamada de atenção. Fala, Riso. Então, também ao futuro franqueado. E eu vou me referir ao professor que no episódio anterior tinha feito aquela pergunta para a gente. Professor, acredite que o seu conhecimento, que deve ser muito grande, ele vale 0 na operação de franquia. Então, franqueado, nunca entre com uma soberba no negócio, achando que você sabe tudo, achando que você vai suplantar a deficiência do franqueador, do tipo, deixa comigo, eles não sabem fazer, o treinamento foi uma porcaria, mas eu aqui na frente desse negócio, com todo o meu conhecimento, vou fazer acontecer. Afinal, eu fui um grande empresário, eu fui presidente de empresa. Seu conhecimento na operação de um pequeno negócio é 0, não vale nada. Na hora que você botar a barriga no balcão, é que você vai perceber isso. E muitas vezes já é tarde. Por exemplo, essa parte de treinamento é um dos itens, né? O inciso 13 da lei de franquia, que fala sobre COF, ele fala, ó, a COF tem que indicar o que é oferecido ao franqueado pelo franqueador, em quais condições, no que se refere a suporte, supervisão de rede de serviços, incorporação de inovações tecnológicas à franquia, treinamento do franqueado e de seus funcionários, especificando duração, conteúdo e custos. Ou seja, a COF manda especificar tudo isso. Manuais de franquia e auxílio na análise do ponto onde será instalada a franquia. E layout, padrões arquitetônicos. Ou seja, a lei está dizendo. Só que eu posso escrever na COF assim,
olha, Ricardo, tá aqui a minha COF, da LZ Filmes, ela é assim, e eu te dou um treinamento com conteúdo, e aí, A, conteúdo operacional, B, conteúdo financeiro, C, conteúdo Ou operacional. seja, completamente raso a informação, não tem como entendeu? o cara saber. Aí eu falo que o treinamento vai ser dado em 2 dias. Entendeu? Você tem formas e formas de dizer isso. Você pode abrir isso, essas informações. Você pode levar o cara para fazer essa visita preliminar, esse treinamento, essa vivência inicial lá. Mas, de novo, vá ver as operações. Por mais que você tenha se apaixonado, por mais que você gostou, vá ver uma operação. E não é uma operação. Fui lá que necessitou, exemplo que você citou. Vi, o cara estava aberto faz pouco tempo, ele falou que estava lindo. Mas vai ver outras. Não para numa. Porque veja, de novo, você vai pegar um caminhão de dinheiro seu e vai jogar em cima de uma operação. Nessa hora, você não seria tão irracional de você pegar e falar, olha, quer dizer... Tem muita gente irracional. Tem muita. A quantidade de pessoas que a gente vê que caem em golpes por aí. Sim, eu ia falar uma coisa, mas eu ia ser melhor. Muita. Mas tem, em tese, você não deveria pegar o seu dinheiro e entregar pro cara na primeira coisa que o cara tá falando. Olha, isso aqui é muito bom, você vai ganhar muito dinheiro. Mas aqui, infelizmente, a gente vê esses golpes, bets, essas coisas aí, as pessoas ganham muito dinheiro com isso. Do outro lado de lá. Ricardo, deixa eu pegar esse teu exemplo dessa pessoa que resolveu comprar a franquia do Netão Burger. Não, eu usei de exemplo. Sim. Perfeito. Isso, né? Uhum. Imagina eu, do Netão Burger, passando uma informação para ele para justificar a necessidade de capital de giro antes de ele assinar o contrato de franquia. A informação que eu vou dar para ele é o seguinte: no varejo de alimentação, nos primeiros 3 meses, a quantidade de funcionários que você vai ter, a rotatividade, o turnover é de 86%. Então, em 3 meses, você praticamente vai perder toda a sua equipe que você treinou e que você gastou para treinar e que você contratou. E vai ter que indenizar porque você ficou com eles 3 meses. E vai gastar de novo para treinar a equipe de novo. Além do gasto com a nova equipe, Tá. além do treinamento com a nova equipe. Isso aí tá na COF? Não, né? Isso aí não tá na COF. E aí? Então, isso é dado... Não, isso não vai estar na COF. Não vai estar na COF e nem vai estar na hora do cara explicar, bicho. Ele vai largar o cara se lascar para depois. Mas sabe uma coisa que eu quero te falar? É a sinceridade do franqueador que testa a vontade do franqueado. Quer contar os tombos. Sim. E não só as pingas. E não só as pingas que a gente toma. Exatamente. Vamos seguir. Toca o barco. Vamos lá. Financeiro, Rizzo. Financeiro. Demonstrativos. A gente falou já superficialmente em alguns programas sobre estar na COF, e eu acho que isso é algo muito interessante da gente falar aqui, porque quando a gente fala de financeiro, é algo que nem todo mundo tem facilidade com números. Tá bom. E aí na COF você vê o financeiro da franqueadora e não de uma unidade que estava operando. Não, você não vê nem financeiro. A lei no artigo 2º, inciso 3º, eu tenho que juntar na COF balanço de demonstrações financeiras, formal DRE, Dos últimos 2 anos. dos últimos 2 anos. É só isso. Então, mas aí você vê o da franqueadora. Da E franqueadora. o de uma unidade? Não vai ver. Não. Não vai estar nesse número. Mas aí eu quero cutucar. Como é que fica aqueles laranjais que vêm, aquela área cítrica que vem lá de São José do Rio Preto, e o cara tem 500 CNPJs? 500! Não foi, em tese, a boa prática diria para você colocar... Esse é o inciso 3, né? O inciso 2º é para falar o histórico, as pessoas ligadas. Você coloca quem é a franqueadora e você deveria listar quem são as pessoas vinculadas, né? A lei ela fala aqui qualificação completa do franqueador e das empresas que esteja ligado, identificando-as com respectivos números de CNPJ. Então, eu deveria colocar, por exemplo, o Ricardo, porque isso acontece. Vamos imaginar assim, um passo para trás. O Ricardo tinha empresa. Aí você
cresceu no mercado, não sei o que, um dia você falou, vou franquear. E você fez todo um processo que desenvolveu sua operação franqueada. Na sua operação franqueada, por uma questão de planejamento jurídico, fiscal, estratégico, você falou, não, seria interessante se você tivesse uma franqueadora para cuidar do negócio franquia, e aí essa franqueadora vai ter a marca, vai ter a operação e tudo mais. E a sua unidade, que é a operação até hoje, fica aqui. São negócios separados, você separou por várias conveniências jurídicas, econômicas, financeiras. Vai aparecer aqui num primeiro momento. Mas se for vinculado, você precisaria juntar dessa operação aqui. E faz sentido, você só tem que juntar a informação, porque ela está no inciso 2º. O inciso 3º que fala dos números vai falar só da franqueadora. Então você só vai ver esse número da franqueadora. Mas você vai ter os dados das outras empresas. Parou aí a informação que você legalmente deveria fornecer. Aonde que, por exemplo, você vai ter demonstrativos e DRS que são apresentados muitas vezes. Aí tem franquia que apresenta isso só num computador na reunião de apresentação da franquia, põe lá, abre o laptop, preenche uma planilha e mostra vários cenários. E fala, ó, esse cenário aqui é só simulação, só simulação, só simulação. Aí você fala pro cara, mas me entrega um. Os caras não entregam nunca, né? Mas aí no caso, então... tem um cara que levantou a mão ali. No caso, essa parte do CNPJ, então você pegar essas aceleradoras que tem um monte de empresa, todos esses CNPJs... Deveria estar lá. Mas não estão. Estar. Não duvido que esteja, né? Fala, Riso. Não, a gente sabe que não estão. Ricardo, pegadinha. Por que eu peço para prestar atenção no histórico? Quando a empresa foi fundada, não sei o quê. Daqui um pouco aparece um DRE dos últimos 10 anos, dizendo assim, não temos DRE porque a empresa iniciou suas operações há menos de 1 ano. Que é o que mais acontece. É assim, 80% das COF você vê esse tipo de coisa. E sempre monta uma nova. Mas aí ele fala que a empresa começou em 1800 e não sei o quê, porque ele precisa contar uma história bonita, ele começa a se trair. Isso aí é ilegal? Não, mas preste atenção, se ele te conta uma história bonita lá no histórico, na fundação, e daqui a um pouco ele te mostra um demonstrativo de resultados que não tem, começa a ficar desconfiado se a história é verdadeira. É para isso que serve a COF. É para você checar essas informações. A gente... Tem franquia que coloca essas informações em alguns momentos distintos. Tem franquia que já... Logo que a entreguei a COF, nas primeiras entrevistas já mostra simulações. Tem franquia que já entrega esse material impresso, né? Em feira, por aí. Mas não interessa o momento que você entregar. Mas você tem que deixar bem claro que fala, olha, e você pode ser transparente neste ponto. Você pode até, se quiser, escrever na COF. Fala, olha, a franquia, e por isso que eu falei que eu gosto de colocar nesse capítulo que eu coloco quem é a franqueadora, eu coloco na minha tabelinha lá, ano de início no franchising. Por quê? Para o cara saber exatamente isso. Fala, olha, o negócio que eu contei na operação tanto é a história do negócio. A operação da franquia eu comecei há 2 anos atrás. Então aqui eu estou juntando, e aí coloca no capítulo que manda colocar os balanços de DRS. Eu estou juntando aqui os documentos da franqueadora. Por quê? Porque da operação você vai ver em outro momento. E aí você pode ver num treinamento. No treinamento você pode fazer um treinamento de simulações financeiras. No treinamento você pode ter um painel sobre operação financeira do seu negócio. Do giro de caixa, etc. E aí você vai jogar com muitos números em cima de uma padronização de uma tabela que atribuída ao negócio. Então, se é um salão de estética, se é um salão de cabeleireiro, se é uma lanchonete, você tem que ter um DRE para fazer simulações de cenários. Porque aí o cara vai poder visualizar possibilidades que podem acontecer com ele. E sempre é uma projeção. É sempre projeção. Sempre uma projeção, certo. E se a franqueadora fica mostrando só número bonito e tal, e a realidade é diferente, isso juridicamente fica como, Luiz? Na prática, você vê muito panfleto de franqueadora. Exato. Que coloca números bonitos e sempre quando o franqueado chega para fazer alguma reclamação, começa um processo, uma notificação, ele não chega nem nos 50% do primeiro número conservador.
E aí? Como é que fica juridicamente isso? Aí você entra naquilo que o Riso falou, lá no artigo 4º da lei. Informações falsas que foram entregues. Porque não são... Porque fez parte do esforço de venda. Ainda que não esteja inscrito na COF, todos esses folhetos, essas brochuras que você entrega como esforço de venda, eles estão junto com a COF. E eles fizeram você optar por este modelo de negócio. Acreditar em algo que não é real, né? Então é uma proposta que foi indevida. Mas aí duas informações de novo. Vai. Ricardo, essa coisa importante que a gente está fazendo aqui. E a primeira informação, eu me lembro do episódio em que o Luiz fez uma colocação que eu acho absolutamente perfeita. Quando a gente estava discutindo as categorias de franqueadores estabelecidos pela Associação Brasileira de Franchise. O Luiz fez o seguinte comentário: com essa definição de categoria para franqueadores, que é absolutamente confusa, ela contraria a própria lei, que a lei diz claramente que a circular de oferta de franquia tem que ser escrita em linguagem clara e acessível. E aí o Luiz faz um comentário: se as categorias dos franqueadores da associação que se diz dirigir o franchise no Brasil não é clara, é confusa, né? E aí o Ricardo sempre complementa, mas ao menos em parte quer dizer o quê? Né? Porque é franqueador, mas ao menos em parte. Eu quero realçar o serviço que a gente está prestando aqui para franqueadores e potenciais franqueados. Para franqueadores, faça a coisa certa, não precisa mentir, porque alguém falou para você que o bonito é mentir, porque aí você vai vender várias franquias. E para o potencial franqueado, a gente está avisando: não acredite na Matrix, vá fazer a sua investigação pessoal, vá fazer a sua avaliação. Mas se você quiser acreditar em mentiras, já será tarde. E aí o Ricardo faz, o Luiz comenta, juridicamente como fica. Antecipe isso, não chegue na fase jurídica. Desista do casamento antes de casar. Porque se você beber, por favor, não case. E deixando bem claro também para quem está assistindo que a Associação Brasileira de Franquia, cara, não é parâmetro para nada para você decidir comprar uma franquia. Isso acho que é muito claro para todo mundo. Ah, ela é associada da BF, ou ela tem selo da BF. Cara, isso não muda nada, nem a integridade dessa franquia e nem a seriedade dessa franquia, porque o que a gente mais vê é associados da BF, que tem selos da BF, que fecham e depois abrem de novo. E assim, só um complemento. Selo é igual DRE ou brochura com informação financeira. Não é garantia de nada. De nada disso. Se você for no banco e todos os formulários, se você estiver no aplicativo, entrar no home banking ou for na sua agência, você vai aplicar seu dinheiro num fundo de investimento qualquer, todo o prospecto vai estar escrito lá: rendimento passado não é garantia de rendimento futuro. É padrão quando você olha para a questão que é isso que a gente está falando, financeira. O passado não garante o futuro, por 1 milhão de razões. Por mais que você esteja num mercado bom, o produto seja bom, temos 1 milhão de variáveis. Uma delas, por exemplo, é esse que eu citei das palhetas, ou o berries da vida, o que for. Monoproduto é pior ainda. O teu risco é exponencialmente pior. Maior, né? Não pior. Maior, porque você está entrando num mercado que você sabe que é sazonal e de modinha, e, cara, quando essa moda acabar, você vai ficar com o quê? Então, assim, só dando esse exemplo a mais, mas o selo é a mesma coisa que em questão de investimento, cara. Um selo, um DRE, uma brochura que foi mostrada, que foi entregue, mesmo se essa simulação de investimento for uma anexa da COF, a garantia de passada, uma demonstração passada não é garantia de retorno futuro igual. Eu tive uma ideia que agora o Riso vai gostar. O que você acha da gente fazer um movimento na internet para que a ABF coloque no selo: este selo de excelência não garante excelência? O que você acha, Riso? Não, eu ia te colocar outra coisa, que é muito parecido com o que você colocou, topando, literalmente topando.
Mas ele começa assim: atenção, advogados, é eu que estou falando, deixe os meus amigos aí em paz, podem me processar. Quando você vê que uma franquia está associada à ABF, aumente o grau de desconfiança, aumente a sua investigação, que muito provavelmente você deverá entrar numa fria. E aí eu vou complementar, especialmente se ela tiver o selo de excelência. Tá aí, então tá feito o apelo para a ABF colocar lá hashtag selo de excelência não garante retorno financeiro futuro. Não garante excelência, ponto, acabou, tá fácil isso, tá fácil, quem sabe eles compram essa, né? Bom, bora lá, falamos de financeiro e agora vamos falar de investimentos, que no caso aqui... Então, só para amarrar, o que gosta de amarrar, fechar, só para fechar essa questão do financeiro, assim, não é que você sentar em qualquer que seja o momento, nas entrevistas iniciais, durante o treinamento, depois do treinamento, depois que você inaugurou, né, cada loucura da sua franquia, mas quando você for sentar com um consultor dessa franquia, supostamente em algum momento acontece esse evento, se for fazer simulações financeiras, questione os números, porque assim, geralmente essas planilhas vêm com uma quantidade de coisas chutadas sem precedentes. Então assim, a fórmula já prevê uma taxa de crescimento X, padrão. Então assim, mês 1, geralmente, assim, primeiro, mês 1 já sai faturando 20% do esperado. E aí vai crescendo isso até, geralmente chega de 12 meses, já está quase chegando no break-even ali, para chegar naquela conta mágica dos 18 a 24 meses de retorno do investimento. Lógico, entendeu? Claro. Então assim, a maioria das planilhas planeja essa taxa de crescimento para chegar nesse número. Assim, questiona, fala, cara, você tem dado de unidade? A resposta que ele vai te dar. Se você perguntar, você tem dado de unidade para eu ver e comparar? Ele fala, não, são informações financeiras sigilosas, eu não posso mostrar. Tudo bem, não pode mostrar, mas você pode fazer uma média da sua rede e me mostrar a média. A média você pode fazer, você não está dando dado financeiro de informação de ninguém. Mas se você provavelmente é uma franquia estruturada, você tem um software, gera um software aí de um faturamento médio mensal nos últimos 12 meses. Simples. Mas qual a média? Qual a média que você quer? Da grande, da média, da pequena, da nano, da micro? Não. Ou da startup, depende, escolha. Tem uma que não está operando dos ainda. Vários modelos da própria franquia. Tem até aquela que nem opera, mas já está vendendo. Mas, Luiz, eu acho que você deu uma forma muito interessante de fazer essa avaliação. É essa pergunta. Só que aí eu vou te colocar, e você está falando corretamente, antes de você investir. Como é que você pode saber isso logo depois que você assinou o contrato? Eu já tinha dado um toque para vocês. Não é aí nem no treinamento. Na parte financeira, você vai saber, sabe a hora? Das obras. Que é o próximo tópico. É o próximo tópico. Aí você está ferrado. Antes de falar, antes de entrar, já que você... Oi, subindo aqui. Antes de você falar do próximo tópico, já que a gente está falando disso, você como advogado respondeu uma pergunta importante para mim. A gente pode ler uma COF aqui? Ou COF não pode? A gente pode pegar uma COF, mesmo que a gente não fale o nome da franquia, mas a gente podia pegar uma COF aqui um dia e avaliar uma COF ou não? Não pode. Vai ser muito divertido. Ia ser muito legal, cara. Porque a gente podia pegar uma COF que segue as boas práticas, né? Que é legal, e pegar uma COF que não segue as boas práticas. Ô Luiz, eu acho que a gente pode, fala você, advogado, porque é um documento público de oferta de um negócio, definido por lei. É um documento público, mas com esforço privado. Mas a gente pode pensar, posso ver com algum cliente... De pegar uma COF, mas pega um cliente daqueles bem desgraceira mesmo, que é pra gente pegar e dar risada em cima das COF. A gente troca o nome. Em vez de Burger King, a gente chama de McDonald's. Isso, não tem problema. troca o nome, cara. É só mudar o nome. Em vez de laser, não sei do que lá, põe Gillette não sei o que, entendeu? E tudo serve pra cortar pelo, pô. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Bom, bora lá. Aí a gente vai poder falar daqueles advogados giletes, né? Que cortam de todos os lados. Exatamente. Ó, vamos falar então. Agora vamos entrar no tópico aqui, esse último tópico do pilar operacional, que é os investimentos. Bom, aí no caso aqui, investimento, o Riso está falando de instalações. Mas eu acredito que nesse investimento também deve estar
capital de giro, né, Riso? Enfim, toda a grana que o cara tem que manter ali para poder começar a operar. Porque uma das coisas que a gente mais vê é o franqueado se encantar, comprar um negócio, a hora que ele começa a operar, fala, mas pera um pouco aí, cara, você precisa ter mais X de capital de giro. O cara fala, meu Deus, já fiz empréstimo, já não tenho mais R$1. Então, Isso é o que pega. Vamos sair da base. Bora O que lá. diz a base? A lei no artigo 2º, inciso 8º, diz que a COF tem que dar especificações quanto ao total estimado de investimento inicial necessário à aquisição, implantação e à entrada em operação da franquia. Então são 3 pontos. No caso, o capital de giro estaria em entrada da operação, certo? Entrada em operação. Perfeito. Valor da taxa inicial de filiação ou taxa de franquia. Valor estimado de instalações, equipamentos, estoque inicial e condições de pagamento. Isso aqui só com relação à primeira fase. O inciso seguinte vai falar das taxas periódicas. Então, assim, a questão é... E aí você tem... Já tive discussão com um consultor que fez business plan para franquia. E não foi um só que me deu essa resposta. Não, mas o fluxo de caixa, eu coloco o fluxo de caixa considerando já o giro da operação. Já começa errado aí, né? Por quê? No D1 você fatura quanto? Depende do negócio. No né? D1. Você abriu agora. Não, zero. Próximo a zero. Zero. Mas você, no D1, pode ter isso que o Riso falou agora há pouco. Você pode, na primeira semana, já ter que fazer 2 rescisões de contrato de trabalho. E por lei, o contrato de trabalho, por mais que ele começou a trabalhar hoje, a operação começou hoje, você teve que contratar esse cara antes. E o período de treinamento considera para fins de contrato de trabalho. Sim. Então, as suas verbas rescisórias vão retroagir. Ainda que ele tenha pedido demissão, você vai ter um custo. Perfeito. Então, você já começa devendo, sem ter faturado. Então, essa conta mágica embutida de fluxo de caixa está errada. Você tem que falar pro cara, falar, amigo, é o seguinte, ó, por pelo menos 6 meses, você tem que considerar pagar essa operação, no mínimo. Aí, cada um vai ter... Você fala do capital de giro do cara poder bancar o negócio por 6 meses. Mas você não tinha feito para mim uma planilha de DRE dizendo quanto que ia custar a minha operação? A parte de cima do DRE é o quê? As entradas. Mas a parte de baixo é o quê? Saída. As saídas. Perfeito. Não está lá escrito. Você disse para mim que eu tenho que contratar uma secretária, uma pessoa de limpeza, não sei quantos atendentes, não sei o quê. Você disse para mim qual vai ser o custo. Ainda que seja uma estimativa, esse custo está lá. É uma estimativa. Eu vou ter que contratar, por exemplo, vamos imaginar um salão de cabeleireiro. Eu tenho que contratar 4 cabeleireiros ou eu tenho que contratar 2? Qual é o custo que isso vai ter? Tudo bem que cabeleireiro tem uma lei específica de partilha, de receita, mas eu vou ter recepcionista, vou ter atendente, vou ter um segurança, um manobrista, qualquer coisa. Vou ter custos fixos. Então, isso eu tenho que estar lá. É custo. Você vai dizer para mim quantas pessoas eu tenho que... Porque o know-how você vai me dar. Quantas pessoas eu tenho que atender por período? Tá falando não, ali. Mano, não. Não. O Luiz está muito técnico. Eu, como consultor, responderia, fica tranquilo. Você compra mais 4 franquias na sequência, vira um multifranqueado, e aí a sua secretária e todo o seu pessoal ganha escala, que você vai atender 4, 5, 6, 8, você vira um multifranqueado. Você vai ter estoque para todas as operações, fica tranquilo. Essa história que o Luiz está contando aí é muito complicada. Tem isso. E eu achei que ele interrompeu para falar sério. Não, eu falei sério. É isso que o mercado fala, o Luiz sabe do que eu estou falando. Não, exato. Mas é isso que nós estamos falando. Estamos falando das boas práticas, cara. Isso daí é o que o cara tem que fugir. Então, mas aí voltando, de investimento, que nem ele falou agora há pouco de instalação, mas não é só instalação. Eu tenho que informar na COF tudo o que você vai gastar, como diz aqui, esse inciso, até a entrada em operação da franquia. Então, isso é um dos itens. Tudo que você vai gastar. Você falou 3 itens aí. Repita para nós, que eu achei muito legal isso. São 3 itens. Aquisição, implantação e entrada da operação da franquia. Aquisição, implantação e entrada e a entrada na operação. Porque aqui vai entrar tudo. Aquisição é tudo, né? Reforma, vai gastar com arquiteto, com reforma, com pagar o ponto. Tudo isso vai estar incluso. Depois você vai ter a parte da implantação, você vai
colocar tudo, você vai ter que... Comprar os insumos. Mas aí, inclusive nisso aí, nessa tabela, porque aqui nós não estamos falando lá na frente na COF que falava dos treinamentos, eu tenho que falar o que vai ser. Mas aqui eu estou falando de número. Em número você vai ter que falar, olha, eu vou ter um custo para fazer o treinamento, qual é esse custo? Esse custo está incluso na taxa inicial? Não está incluso. Eu vou ter que pagar uma despesa de treinamento para os funcionários? Eu vou ter que treinar só o franqueado ou eu vou ter que treinar minha primeira equipe inteira? Quem treina essa equipe? Eu treino e vou lá retreinar eles ou você que vai fazer esse treinamento? Tudo isso vai impactar financeiramente. Se vai estar impactando financeiramente até a entrada da operação, eu tenho que ter uma tabela com todas as linhas especificadas. E a pergunta que não quer calar, como é que são as COFs hoje? Estão especificadas? Não, começa, eu acho que um erro desse, porque o cara coloca uma média, mas do mesmo problema do manual, fora os erros, tá? Vamos imaginar uma situação regular. O cara fez o trabalho direitinho, só que ele esquece. Então, ele fez a COF há 4 anos atrás e não revisita, porque assim como os manuais, a COF também é um organismo vivo. Ela tem que ser revisitada. Se a gente tivesse pego uma COF em 2020... Nós estamos gravando isso em 2024. Se tivesse pego em 2020 uma COF, em 2022, custos de material de construção quase que duplicaram. Sim. Aí você fala que você disse que uma custo de instalação, de obra e reforma, vamos dizer que você colocou isso numa linha, né? Obra e reforma. Nesse tópico está previsto o quê? Gastar com arquiteto, gastar com empreiteiro, etc, etc, e os materiais. Nessa linha você estava lá previsto 150 mil. Eu estou dizendo para você que de 2020 para 2022 esses 150 não são mais 150. Quase 300. Aí o cara em 2024 continua entregando uma COF prevendo 150 mil. A conta não fecha. Deixa eu dar Agora, não tem brincadeira, eu vou falar sério. Eu sempre falo sério, mas agora eu vou falar mais sério. Um macete para pegar esse ponto que o Luiz está colocando. Na verdade, a gente tem que olhar para a COF com esse conjunto de informações. A gente, às vezes, quer se aprofundar demais numa, e não adianta, o franqueado não é especialista em cada um desses, em ponto comercial, em território, em análise financeira, enfim. Mas tem uma maneira muito simples de você pegar isso. Se você olhar o conjunto da informação. Na média, as franquias no Brasil não têm mais do que 30 unidades em operação. Apesar de elas falarem que tem 400, 500, mas o Luiz já falou sobre isso. São contratos assinados, não são unidades instaladas. O que significa que ele tem que olhar para a quantidade de unidades que essa franquia já está operando. E aí ele pode medir a experiência dele em gastos com os investimentos iniciais da operação. Se o cara está chutando, se ele não está chutando. Você há de concordar comigo que a informação dada por uma franquia, sei lá, como o McDonald's da vida, que tem 50 mil unidades instaladas, né? Tem um nível de precisão, de conhecimento, de erros e de acertos muito maior do que o novato que mal chegou na franquia número 20 e já está montando outra marca. Como eu estou vendo agora, uma franquia carioca indo para Portugal e ele já tem 4, 5 marcas diferentes e aí está ladeando, que é o sonho. Ele não tem mais do que 20 unidades de uma franquia. E assim, como é que o negócio vai para frente? Ele carangueja, ele vai para o lado, vai contar uma nova história no novo negócio e o outro não vai para frente. Então, é muito fácil para você verificar isso sem ser um técnico financeiro. Além disso, tem quer ver uma outra pegadinha? Nesse capítulo de investimento, também é importante você olhar o que está por baixo. Por exemplo, eu gosto sempre de fazer, quando eu faço tabelinha de gastos, né? A gente sempre tenta deixar mais visual. Tipo uma tabelinha de gastos. Colocar uma nota de rodapé dizendo de quando que é essa informação. Então, essa informação é de julho de 2024. Por exemplo. Um segundo ponto. Nos parágrafos abaixo, assim como eu disse o que você vai gastar, é importante também dizer o que não está incluso nessa conta, para você saber o tamanho do buraco.
Porque você olha e fala, é só isso que eu vou gastar. Não, Meizinho, tem mais um monte de outras coisas que eu não consigo nem mensurar. Por exemplo, um gasto, e aí talvez você possa... Esse tipo de pegadinha você pode achar... você vai entender, mas você só vai entender na hora que você for olhar o ponto. Você vai conversar, eu quero montar no shopping tal. Essa franquia. Então você já recebeu a COF, já conversou com o cara, já viu o DRE, já viu um monte de coisa. Aí você vai lá, vamos montar no shopping X. Tá, aí o cara do shopping X faz uma reunião comercial, te mostra todos os gastos que você vai ter. Aí ele coloca lá, aluguel, 13º aluguel, plum. E para começar, assim que você começa, tem lá um enxoval de inauguração, que o shopping geralmente cobra para fazer a parte de publicidade da inauguração de sua unidade franqueada, perfeito? Uhum. Aí você coloca lá... Shopping não, franqueador. Não, eu tô falando do shopping. O shopping cobra. Aí você vê lá no shopping, eu ia chegar aí, o shopping cobra lá tipo 10 mil reais seus, que você tem que pagar na assinatura do contrato de locação do shopping, 10 pau que o shopping vai usar. Não é, na realidade eles dividem, não é o shopping que cobra, é a Associação dos Lojistas, né? A Associação dos Lojistas cobra para fazer uma ação promocional da inauguração da tua unidade. Perfeito? Guardou esse número, 10. Aí você volta para a COF. Aí você vai lá, verba de marketing de inauguração, 2 mil reais. A franqueadora, que é falando para você que você vai gastar, você tem que tirar do seu bolso para gastar com marketing e divulgação local, 2 conto. Você já pagou 10 Mas é que tá, ela não fala isso. E o shopping tá falando que você vai gastar mais 10. Tem 2 problemas aqui na prática, são 12. E segundo, a franquia conhece mesmo o negócio dela? Porque se o shopping tá falando que para aquele lugarzinho, dentro do shopping, tem que gastar 10 pau, a franquia está falando que você só vai gastar 2. Quem tá errando aqui? Você vai gastar o shopping a gente conhece, né, cara? Shopping vem na costela, né? Shopping não é fácil. Então, mas você concorda que isso já é um critério pra você entender? Sim, você fala, cara, a franquia tá dizendo que eu vou gastar quase peanuts aqui para fazer uma divulgação da inauguração e para fazer um oba-oba da minha inauguração. Eu tô chegando no mercado aqui nesse território. Então, já tem um problema aí, né? Então, você vai desmiuçando essas questões de novo. A gente volta, parece constant repeat, mas... Cara, parece. Parece déjà vu. Fala com os franqueados atuais, converse com os ex-franqueados. Porque você também vai saber... Cara, se você pegar a relação dos ex-franqueados e ligar para 6, falar, cara, o cara acertou no investimento, ele fala aqui que eu vou gastar 250 mil. Tá certo ou você gastou menos ou mais? Ao menos acho que não é impossível. Nunca. Menos não existe. Nunca gastou menos. Nunca. Então você vai falar com o cara assim, gastei o dobro, gastei 3 vezes mais, gastei 80% mais. Manda. Mas vamos lá. A gente tem que entender que esse tipo de coisa tem uma certa dinâmica que você vai errar na previsão em 10% até 15%. Você erra para baixo ou para cima. O que tem que estar alerta é que são esses valores que você deu. O cara errou em 100%. Meu amigo, foge desse negócio. Não existe erro de 100%. Né? Aí é premeditação, é enganação. Né? Mas eu quero chamar a atenção de um outro ponto. Pesquisa. Não é que se divulga por aí agora. Já é coisa, como diria o Ricardo, antiga. Né? As 2 principais razões, e tem uma terceira que eu coloco para vocês também, que quebram uma franquia, a primeira delas é falta de capital de giro. A segunda é ausência do franqueado no negócio. Então, esses servidores públicos, essas pessoas que querem ter franquia como um bico, têm uma certeza de que a probabilidade dela quebrar pela sua falta, pela sua ausência, é muito grande. E a terceira é a arrogância no programa de treinamento. Eu já sei tudo, nem preciso ir. Essa parte é... Não, então, mas isso quebra a gente. É que isso depois, esse tipo de arrogância que ele fala, é o cara que depois vai ser o rebelde, é o cara que não vai seguir os padrões, é o cara que vai mudar layout, vai comprar de outro fornecedor, é o cara que, assim, vai ser o seu franqueado dor de cabeça número 1.
O problema é que hoje a gente tem uma grande quantidade de franquias que não estão nem aí pro perfil desse cara. O negócio deles é vender, porque eles já não entregam mesmo, né? Esse é um problema. A gente tem aqui agora, Riso, vamos fechar o investimentos, mas a gente entraria agora aqui na parte do pilar contratual, que não vai dar tempo da gente falar hoje. Certo. Que eu acho que o contrato tem muita coisa, né, Luiz? O Luiz adora. Ele pira. Não, a gente vai entrar no contrato ainda. O contrato é a outra parte. Não. Ele falou pra gente... É isso que eu acabei de falar. A gente não dá nem para passar o vídeo do contrato agora, porque vai esticar muito. Vamos deixar para o próximo episódio. Então vamos fazer nossas... Mas uma coisa só importante, só para dar um spoiler. Nada que tenha no contrato pode ser diferente do que tem na COF. O contrato é só uma regulamentação da COF. Esse é o norte que você tem que ter. Se você encontrar coisas divergentes entre COF e contrato, fuja. Porque não pode ter. Tá dando spoiler. Só tô dando um... Eu avisei. Eu avisei. Bom, vamos trazer as considerações finais aí dessa parte de investimentos. Fala, Riso. Deixa eu te chamar a atenção. Fala. São duas coisas separadas. Existe um vídeo para o pilar contratual que não é contrato. E vai ter um outro vídeo sobre entendendo o contrato de franquia. Não, tá faltando o terceiro pilar. Perfeito. É o COF do pilar contratual. Você vai explicar sobre taxa, perfil, transferência, renovação, etc. e tal. Isso. Perfeito. E não é o contrato ainda. Não é o contrato ainda. Chamar... É que quando falou de contrato, cara, a gente já tem 1 milhão E aí o Luiz pira, né? Porque ele adora e tal. Então, vamos falar de investimentos, fechando, né? Com chave de ouro aí para quem está nos assistindo e tem aí essa vontade, interesse de realmente adquirir uma franquia. E eu vou deixar a palavra pro Luiz. Fala, Luiz. Cara, assim, a gente já passou aqui, ainda que seja chovendo molhado, eu acho que um grande alerta é sempre tomar cuidado com margens apertadas. Então, o primeiro alerta é só um cuidado de amigo. Se você acabou de pedir demissão do emprego e a sua rescisão toda, você colocou 150 mil no bolso, não procura uma franquia que está dizendo que você vai gastar 150 mil para você torrar esses 150, porque você vai torrar os 150 da sua rescisão, o seu carro, o seu apartamento e provavelmente você vai pedir dinheiro emprestado para mais alguns familiares. Porque isso para inaugurar. Porque pode ser que aconteça. Esse que o Riso falou, de errar um pouco, 10% para cá, 10% para cá. Eu escrevi um artigo há muito tempo com um colega chamado Bruno. O nome do artigo está aí. Se quiser procurar na internet, chama Indenizações do Sistema de Franchising, ou Indenizações do Sistema de Franquia. Uma parte do artigo a gente trata disso. Qual é o erro admissível, vamos dizer assim, nesta questão de investimento? É 10% para cá, 10% para lá, 50%? O que é um erro razoável? O que é? Porque, veja, a COF fala, a lei manda falar uma estimativa. Então, estimativa é alguma coisa que seja uma média, uma média próxima, nada tão... Por quê? Porque eu vou ter o custo de colocar uma operação franqueada na Bela Vista, em São Paulo, é completamente diferente de colocar uma operação em Votorantim, onde eu moro. Os custos vão ser diferentes, claro. De obra, de tudo. Claro. Custo de pessoal, de obra, até os custos de trabalhadores. O sindicato vai mudar. Então, mas eu tenho que ter um valor padrão, médio. E a pessoa tem que buscar esse tipo de informação. Porque, veja, de novo, nós temos 10 dias. 10 dias é pouco. Você recebeu a COF, você tem que, antes de assinar qualquer contrato ou pagar qualquer taxa, está escrito na lei, você tem que esperar 10 dias. Você tem que esperar e a franqueadora tem que esperar. Você tem 10 dias no mínimo para avaliar, ligar para os ex-franqueados, ligar para os atuais franqueados, conferir, porque você não vai ter que contratar algum empreendedor aí para fazer uma reforma. Leva, fala com o teu empreendedor, fala, cara, para fazer uma reforma nesse ponto aqui, quanto você acha que eu vou gastar? Empreiteiro. Empreiteiro. Mas fazendo um parênteses, você falou uma coisa legal, 10 dias, cara. É o mínimo. É o mínimo. Não queira sair correndo, então, porque a galera bota pressão também. Muita pressão. Tem gente querendo sua área, viu? Você não vai comprar agora? Compra agora, você vai perder. Cara, 10 dias é o mínimo. Não tenha pressa e não se afode. Na verdade, ele fala,
E vão comprar isso aqui do lado, compra também. Já Você assina compra duas, dois contratos. já compra duas. Essa que o Riso gosta disso. Ele gosta disso. Não, eu vou contar uma coisa para vocês e vocês vão se identificar em várias situações como essa. Sabe o cara que acredita nas mentiras do franqueador, quando o franqueador é um mentiroso, que ele usa a internet, quer bombar, né? Usa lá V4, aquelas coisas, tudo para bombar. Nós somos ótimos, somos maravilhosos e tal. E aí ele acredita e entra na Matrix, né? Geralmente esse cara não tem o capital. Aí, para quem que ele vai pedir o capital? Para a família. Aí senta com o pai, com a mãe, com o tio, com o periquito, com o papagaio, com a prima, com a mulher, e aí ele repete todas aquelas mentiras que é o melhor negócio do mundo, que vai salvar a nossa vida. Entrem comigo, façam isso comigo. E aí depois acontece tudo isso que vocês estão falando, né? As obras não realizam, falta dinheiro, não sei o quê. E aí é o seguinte, o que ele vai falar para a família? Mentiram para mim? E aí eu menti para vocês? Porque eu acreditei na família? Eu acreditei na mentira? Isso é muito comum, gente. Muito comum. Quer ver, seguindo dessa mesma ideia que eu estava dando, outro, estoque inicial. Presta atenção no que você... a gente já falou, e o Riso bateu já várias vezes em outros programas. Especialmente se o franqueador vende para ele. É isso que eu ia falar. É exatamente isso que eu ia falar. Esse estoque inicial, você tem que comprar uma grade, pergunta para ele e fala, tá bom, tá aqui na planilha que eu tenho que gastar 50 mil reais aqui no primeiro enxoval, estoque inicial, beleza. Qual a periodicidade que eu tenho que adquirir esse estoque? Repor esse estoque? Por exemplo, se é sapato, vestuário, é a cada coleção, então 2 coleções por ano, 3 coleções por ano, como vai ser? Eu tenho que repor esse estoque. O estoque que eu comprei, se não tiver saída, o que vocês fazem com isso? Eu tenho que jogar fora, eu desovo, vocês recompram? Como fica? Luiz, tem uma perguntinha mais fácil para isso. Aquele que está definindo o estoque para você, você pergunta para ele se ele ganha comissão sobre o estoque colocado nas lojas. Ninguém vai falar. Essa você sabe. Essa até eu já sei a resposta. Eles não vão falar. Grava. É só gravar e perguntar para os outros franqueados. Eu vou até mandar aqui, eu mandei no nosso grupo, eu não vou falar qual é a marca. Mas essa foi a maior inovação que eu vi recentemente. Uma franquia... O Ricardo está meio assustado. Uma franquia que garante que se você não tiver... o retorno do seu investimento, eles te recompram. Aí é bom, pô. Eu mandei no grupo pra gente aqui. Mas eu não vou falar. Mas isso no tempo dos dinossauros era muito famoso. Tinha uma franquia que o cara era dirigente da associação, que era Deplar, era Serviço de Revelação do Rio de Janeiro. Ele garantia recompra se você não atingisse o faturamento. Só que ela quebrou, né? Quebrou tudo, né? Enfim. Então, se eu vender 300 unidades a 40 mil reais, aí eu vou ter que daqui a um tempo recomprar tudo. Vai ter uma taxa por isso de que você tem... É que você não leu o rodapé. Compra por 10% do valor. Depreciado. Depreciado 90%. É por isso que você tem que olhar o balanço da franqueadora. Mas se ela tem caixa, né? Bom, top demais. Papo maravilhoso de hoje também. Eu acho que esclareceu muitas coisas. Muitas coisas. Eu achei que você ficou meio assustado, mas enfim. Eu não fico assustado, Riso. Eu fico um pouco revoltado, cara. Eu fico triste com esse cenário que a gente encontra aí no mundo do franchising no Brasil, né? Realmente eu fico. E não por... franqueadores que às vezes o cara tá tentando, tá começando, erra mesmo. Acho que quando erra, cara, faz parte. Mas a maldade me pega, cara. O cara que realmente faz assim... Você pega um trabalhador, né? Eu vou dar um exemplo de um conhecido que trabalhava numa multinacional, juntou muita grana.
juntou muita grana, não, coitado, juntou todo o dinheiro que ele podia durante muito tempo trabalhando, pegou a rescisão dele inteira e investiu numa franquia. E o cara tá aí para fechar. Uma franquia, uma lanchonete de hambúrgueres aí, e ele tá para fechar, cara, porque não esperava exatamente tudo que falamos hoje. Então, é muito triste saber que a gente tem essa realidade que enfia a vida das pessoas no ralo para meia dúzia aí de aceleradoras ficarem andando de Porsche e Rolex. É triste. Né? Fica tranquilo. A gente tem os prints. Os prints são eternos. Das coisas que vêm do Alto Rio Nilo, de São José do Rio Preto e também de Joinville. Fica tranquilo, a gente tem os prints da pressão, de busca, de achar que... Vamos lá, deixa esse pessoal fazer, deixa esse pessoal acreditar. Nosso papel aqui é alertar. Na hora certa, os prints vão aparecer. E agora, com uma música de velório, encerramos o programa. Tô brincando. 1 minuto de silêncio, né? É nada. Agora a gente vai encerrar assim, ó, cara. Hashtag selo de excelência não garante excelência. Vai, ABF, firme. Tchau. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó.